Nesse momento eu quero passar a palavra para o reverendo Márcio Alonso. Saúdo aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3 e deixar a Bíblia aberta lá? Mas nós não vamos agora falar sobre uma carta dirigida a alguma igreja da Ásia em particular, mas vamos falar sobre as lições que já pudemos extrair das 5 primeiras cartas que estudamos. É sobre isso que eu queria falar hoje. O que nós já aprendemos até aqui ao estudar as 5 primeiras cartas do Apocalipse. Na medida em que a gente for tratando delas, a gente vai voltando então a algum versículo específico e aí então a gente vai citando e pedindo a você que leia alguma parte das cartas já estudadas aqui nos capítulos 2 e 3. Meus irmãos, a vida é dinâmica e mesmo a vida da igreja, ela tem lá os seus momentos, de tal forma que nesse estudo que já fizemos das 7 cartas do Apocalipse, se eu fosse fazer uma pesquisa, eu acredito que aproximadamente 20% da igreja do Jardim América esteve em todos os sermões. Teve um dia que você estava doente, como foi o meu caso. Eu preparei o sermão, eu estudei e não pude vir, graças a Deus, porque nosso irmão Fábio expôs o texto bíblico naquele dia. Eu não estava aqui, eu estava doente. Quem sabe você teve alguma outra situação e não pôde comparecer. E aí então a gente sempre fica preocupado porque quando estamos nos dispondo a estudar a Escritura de maneira sequencial e expositiva, isso pressupõe um certo compromisso da igreja de comparecer com regularidade, de estar nos cultos da manhã e da noite, onde essas cartas estão sendo expostas, de quando faltar, ir até o YouTube, hoje, graças a Deus, temos esse recurso para ouvir o sermão que foi perdido, mas mesmo assim, mesmo que usando os recursos e correndo atrás e ouvindo a gravação, a gente tivesse 80% da igreja que acompanhou os 5 sermões, eu ainda creio que era o caso de parar um pouquinho antes de avançar. Eu estudei regência com um professor muito competente, e ele me lembrava que, às vezes, tentar ensinar um coral é quase como o seu Madruga tentando ensinar o Chaves a tocar violão. Você assistiu esse episódio? Quando o seu Madruga finalmente acerta a mão do lado de cá e vai colocar a mão do lado de lá, quando o Chaves olha para a mão do lado de lá, essa aqui já caiu. Aí ele arruma essa, aí ele fala, pronto, agora deixa assim, tá bom, Chaves? Tá bom, agora vem aqui, caiu aquela. E a impressão que a gente tem é que, às vezes, à medida em que a gente vai falando de alguns assuntos, a gente fala, mas você lembra que nós já tocamos naquele assunto antes e aquilo já passou? E o meu professor comparava isso como com um ensaio de coral. Você ensaia uma frase da música com o soprano, aí você passa o contralto, aí depois você passa o tenor. Quando você chega no baixo, o soprano já não lembra mais o que ele tinha ensaiado. E aí, a maneira que ele nos ensinava para manter isso preso era uma metáfora que envolvia o crochê. Eu não sei fazer crochê, mas eu sei de uma regra do crochê que é um ponto e um nó. Um ponto e um nó. As irmãs, só faz crochê, tá certo? O crochê. O que significa isso? Você acabou de dar mais umas voltinhas lá na linha, amarra para não desfazer. É isso que significa. Então eu quero hoje dar um nó aqui. Já dei 5 pontos. Já foram 5 cartas, eu quero dar um nozinho dizendo assim, ó, nós não vamos avançar sem antes ter percebido o que nós já aprendemos com as cartas do Apocalipse. E a outra coisa importante também, que o óbvio precisa ser dito. Todo mundo que tem filho sabe disso. Quantas vezes a gente fala com o filho? E quantas vezes Deus precisa falar conosco? Até que chega um dia que era isso, agora eu entendi. E é preciso rebater e repisar e passar pelo mesmo caminho outra vez, porque nós somos assim. O problema está em nós. Nós aqui nem sempre somos o solo fértil da parábola do semeador para ouvir com proveito a palavra, e ela precisa ser novamente semeada e semeada e semeada em nosso coração. Portanto,
Tendo em vista as 5 primeiras cartas que Jesus endereçou às 5 primeiras igrejas da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sardes, e o estudo que já fizemos destas cartas, e se você por acaso perdeu alguma delas, eu lhe recomendo fortemente que acesse o site, a página do YouTube da nossa igreja e que assista ali o sermão que foi gravado. Não é? Mas de todas estas pregações feitas até agora, que lições eu gostaria de extrair com você? Primeira delas, a importância do estudo contextual e da pregação expositiva. O que isso quer dizer? Você já ganhou um dicionário de presente? Poucos de nós já ganhamos um dicionário de presente, né? Mas conta-se que foi dado um dicionário para um menininho, e aí então ele no final do dia chegou para a mãe e falou assim, pronto mãe, já li a primeira página, amanhã eu leio um pouco mais. Mas não é assim que se usa dicionário. A gente não lê uma página do dicionário por dia. A gente volta a ele toda vez que encontra uma palavra que não conhece. Às vezes há aqueles que se aproximam da Bíblia da mesma forma. Aqueles que se aproximam da Bíblia pensando que estão diante de um realejo. Eu não tive a oportunidade de caminhar pelo centro de Goiânia aqui ainda para ver se tem realejo aqui. Eu via realejo lá em São Paulo. Talvez você tenha visto isso em algum filme, ou talvez até em Goiânia aqui. Eu ainda não vi. Mas o realejo é aquele homenzinho, normalmente o tiozinho, mais cabeça branca, que está lá na praça e tem uma gaiola com um papagaio lá dentro, e aquela gaiola tem um pau que ele põe a gaiola pendurada, mas ele fica apoiado no chão, e ele fica virando uma caixinha de música assim, e você vai lá e dá uma moeda de R$1, de R$2 para o tiozinho do realejo, e o papagaio vai lá e tira uma mensagenzinha, quase um biscoito da sorte chinês, e vai ler a tua sorte, ou vai ler a mensagem para você naquele dia. E tem crente que se aproxima da Bíblia como se fosse assim um realejo. Deixa eu ver o que Deus está falando comigo hoje aqui. O problema é que a Bíblia não foi feita para ser usada desta maneira. Há aqueles, inclusive, que podem ter visto lá tempos atrás, hoje em dia já faz algum tempo que eu não vejo, uma tal caixinha das promessas. Você chegou a ver? Uma caixinha pequenininha, cheia de pequenos versículos bíblicos tirados do seu contexto, coloridos, e o que Deus está prometendo para mim hoje? Nunca jamais te abandonarei e tal. Será, Deus, que eu posso fazer essa besteira aqui que a tua palavra proíbe? E aí então você vai lá e tira uma caixinha dizendo, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa abordagem da Escritura não convém a santos. Conta-se isso a título de piada, mas é sério o propósito aqui. Que quando você resolve abordar a Bíblia dessa maneira, você corre o risco daquele homem que disse, Deus, fala comigo. E aí ele então, o que eu faço da minha vida? Abriu a Bíblia e Judas, precipitando-se, enforcou-se. Não, Deus, não pode ser. Não, fala comigo, Senhor. Vai tu e faze o mesmo. Será mesmo, Deus, que é isso que o Senhor quer dizer para mim? O que tens de fazer, faze-o depressa. Irmãos, quem dera fosse só uma história. Eu estava no seminário e morávamos, eu e Priscila, num prédio onde no apartamento de baixo éramos nós dois e no de cima eram meus sogros. E tínhamos uma vizinha, e um dia a vizinha chega estraçalhada com a alma. Márcio, eu perguntei a Deus o que ele pensava de mim, se eu era justa, se ele estava satisfeito com a minha vida, e pedi para Deus falar comigo. E abri a palavra de Deus para ver o que Deus tinha para me dizer. E ela abriu no livro do profeta Oséias, afasta de entre os teus seios estas prostituições. E a mulher estava devastada. Aí eu cheguei e falei assim, peraí, brinquei um pouco com ela para assustá-la, né? Mas com piedade, com amor, com jeitinho, não foi para esculachar não. Aí eu peguei e falei assim, eu acho que você não chacoalhou direito não. Aí eu chacoalhei a Bíblia, enquanto isso eu abri lá em Romanos capítulo 5, botei o dedo lá no meio e falei, Deus, o que o Senhor acha dela? Aí aqui, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio. Eu acho que está melhor aqui, né? Tem muita gente abordando a Bíblia dessa maneira. Tem muita gente dizendo, Deus, fala comigo agora. E é interessante porque John Stott, um famoso cristão falecido há pouco tempo, disse assim, sermõezinhos geram cristõezinhos. Gente que se aproxima da Bíblia como se fosse um realejo, como se fosse um biscoito da sorte chinês, como se fosse a mensagem do dia, não vai crescer de maneira alguma.
É preciso que você se inteire do que a Bíblia está falando e da sua mensagem global. E para fazer isso, eu espero que você tenha percebido ao estudar as cartas do Apocalipse, você precisa estudar contexto. Você precisa saber que João estava preso, você precisa saber o que era a ilha de Patmos, você precisa saber o que era a perseguição romana na época do imperador Domiciano, você precisa saber que João era o último apóstolo vivo, você precisa conhecer o que era a igreja de Éfeso, você precisa saber que a cidade de Éfeso tinha um porto que foi levado para longe por causa do acúmulo de sedimentos do rio Cáister, e você precisa conhecer história, geografia e precisa tudo mais. E quando você não conhece isso, olha como Deus é bom. Deus levantou e chamou pessoas que vão se dedicar a esse estudo de tempo integral, para que quando você chegar aqui no domingo, isso seja dado a você de uma maneira que você possa compreender. Então, se há uma coisa que nós precisamos começar a entender de maneira muito clara e definitiva aqui, é que a Bíblia, assim como o dicionário, tem um jeito para ser lido. O dicionário não é para ser lido uma página por dia, e a Bíblia não é para ser lida em pequenas frases. A Bíblia é um livro para ser estudado. Procure na Bíblia um versículo que diga que é para ler a Bíblia. Não tem. E eu entendo a boa intenção da Sociedade Bíblica do Brasil quando, há tempos atrás, divulgava um adesivo que você colocava no carro dizendo, leia a Bíblia. A ideia é boa, mas a terminologia é ruim. Porque a Bíblia está dizendo assim, estuda e medita dia e noite. Isso aqui não é para mastigar e engolir, é para ruminar mesmo. É para ficar pensando, é para ficar trabalhando, é para se afadigar no estudo da palavra. Caso contrário, nós vamos ser pessoas espiritualmente anêmicas. John Piper, um pastor batista norte-americano, diz assim, as maiores riquezas da Bíblia são para aqueles que trabalham com empenho para entender tudo o que ela contém. Quanto mais você amola a enxada para cavar no solo da Escritura, quanto mais você aumenta o braço da cavadeira com a qual você vai cavar este solo aqui, mais fundo você alcança, mais bênção você obtém. Maior é o teu entendimento da palavra de Deus. Deus quer falar com você usando o teu cérebro. Deus quer falar com você com uma mensagem que foi escrita na história e que precisa ser compreendida à luz do seu contexto. Quer ver coisas que foram tratadas por nós enquanto estudamos as 5 primeiras cartas do Apocalipse? Hoje cedo a gente estava respondendo uma pergunta muito interessante. O nome de alguém pode ou não pode ser apagado do livro da vida? É uma questão teológica importante, salvação se perde ou não. E se você procurar isso no YouTube, você vai encontrar dezenas de debates a esse respeito. E com a explicação do contexto e do que aquilo significava, em pouco tempo esse dilema estava resolvido. Hoje recebi uma mensagem de um irmão querido que está aqui entre nós novamente, dizendo, pastor, ouvi o sermão da manhã e fui pesquisar esse negócio da Acrópole de Sardes. Coisa boa, é sinal de que quando está falando vigia, porque senão eu venho como ladrão, ele se lembrou daquela cidade que estava em cima da montanha e que foi assaltada por soldados que escalaram uma parede improvável, e aquilo ficou na cabeça da pessoa como uma imagem muito importante, como era a intenção de Jesus ao falar conosco usando essas figuras. Ou seja, é preciso esforço para ouvir adequadamente a voz de Deus. É preciso prestar atenção. E eu me lembro com tristeza de uma ocasião, e agora, por ter passado já por diversas igrejas, eu posso contar um milagre que ninguém sabe quem é o santo. Né? Mas uma vez um diácono veio para mim e disse assim, pastor, mas desse jeito que você prega não dá. A gente tem que prestar atenção. É essa a ideia mesmo. Ninguém pediu para você deixar o cérebro do lado de fora. Aqui não é para manipular sensações. Se fosse para deixar você alegrinho, quem canta seus males espanta, não precisava cantar na igreja, canta no chuveiro. Se for para ouvir um violino bem tocado, e nossas irmãs tocam muito bem, graças a Deus, você pode vir aqui na igreja, mas pode ir na sala de concerto, pode ir para o teatro. Aqui nós vamos usar o cérebro, e aqui Deus está pedindo para você, pensa, estuda, reflete, veja bem o que você está lendo. Mas aí a pessoa diz assim, mas isso aí dá muito trabalho. E aí é a hora que eu tenho que clamar a Deus para me dar paciência, porque se Ele der força eu esgano. Porque eu vejo gente que lê os 7 livros dessa grossura do Harry Potter para entender a mensagem e não tem preguiça. Eu vejo gente que senta para assistir Senhor dos Anéis, 3 horas e meia de filme e sabe dar o nome de todos, do Gandalf, do Olodor, de não sei o que e tal, e conhece todas as do negócio da trilogia.
Gente que conhece o novo filme da Star Wars que vai sair, se é entre o 7 e o 9, se é entre o 8, se o personagem é aquele e se não é. E para entender a história do Apocalipse, acha difícil. Não, o problema não está na Bíblia não, irmão. O problema está na nossa vontade de nos debruçarmos para entender tudo o que ela contém. E se não estamos sabendo trazer o que a Bíblia escreveu para o nosso dia a dia, é porque não estamos aplicados ao seu estudo adequado. A Bíblia não é chata. É o seu apetite que está estragado. De vez em quando nós temos lá em casa uma discussão com os nossos filhos. Se nós vamos continuar autorizando eles a, no intervalo da escola, comprar um salgado na cantina. Porque daí chega em casa e não está com fome na hora do almoço. E às vezes o que está acontecendo é que a gente está se entupindo de coisas que nos são dadas por Satanás através da tela, de colherinha na boca e carregada de açúcar. Aí quando Deus vem nos trazer aquela fruta repleta de nutrientes, a gente fala, mas não está tão doce assim. Tem que mastigar, sabe? E nós estamos sendo mimados e cozidos em fogo baixo pelas mídias que inclusive estragam a nossa capacidade de ouvir sermões. Os crentes deviam ser as pessoas com maior capacidade cognitiva da face da terra, porque eles estão acostumados a ouvir sermões e a acompanhar raciocínios. E o pastor não precisava ficar fazendo pirueta aqui em cima, não, e nem fazendo gracinha, nem piada, porque ele está querendo ouvir a palavra de Deus. Deus está falando com ele e ele vai prestar atenção. E ele vai querer saber o que Deus tem a dizer. E ele vai sentar ali e ele vai ficar ouvindo e ele vai ficar atento, sedento para ver o que Deus tem a lhe dizer. Isso nunca será chato, porque é o Senhor do universo que está falando. Como isso pode ser alguma coisa irrelevante? Isso então, meus irmãos, é importante demais para nós. Nós precisamos nos dedicar ao estudo da palavra de Deus e precisamos ter uma expectativa de vir à casa de Deus para ter a Bíblia aberta e a sua mensagem exposta. E isso significa que nós vamos pensar a respeito disso. Isso significa que nós vamos preparar o nosso intelecto para ouvir Deus falando e vamos prestar atenção e vamos glorificar a Deus e cultuar a Deus com a nossa mente. Com um culto racional, nas palavras do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. E isso envolve, portanto, que você pense, e inclusive pense com a habilidade de decidir, com a orientação do Espírito Santo, se você está sendo alimentado pela palavra de Deus ou pela cabeça do pastor. Porque tem muito pastor que faz sermão de 3 pontos. Ele lê o texto, ele sai do texto e ele nunca mais volta para o texto. 3 pontos. E aí então você fica perdido, né? Dizendo, eu ouvi a palavra de Deus. Não, é importante demais que você tenha habilidade crítica, inclusive de dizer, pastor Márcio, hoje eu ouvi a voz de Deus falando através da tua boca. Hoje não, hoje foi a ideia do Senhor. Livre-me o Senhor deste pecado de apresentar aqui a você qualquer ideia que seja minha. Eu não quero ser culpado desse crime. Uma vez um outro diácono me perguntou, pastor, por que você não diz direto para nós o que é para a gente fazer? Você fica aí contando o contexto, falando da cidade, falando da época, falando do outro livro, e a gente cansa, a gente fica assim, conta logo, vai lá e faz isso. E eu disse, não, porque você vai ficar dependendo de mim eternamente, vai ser uma criancinha na fé, e vai depender do culto e vai depender do pastor para o resto da vida. Não, eu quero que você cresça e amadureça, e chegue na sua casa e abra a sua Bíblia, e por conta própria, e por conta do seu vocabulário bíblico, das terminologias da Bíblia, da história da Bíblia, do contexto, você leia e você aprenda por si só. E é por isso que me assusta ver, às vezes, crentes com 20, 30, 40 anos de fé, crente que esquentou o banco a vida inteira, não sendo capaz de fazer uma leitura de uma passagem bíblica específica e de tirar o seu significado de maneira mais simples. Reflete que talvez ele tenha abordado a Escritura por décadas a fio, de um jeito que nunca foi pensado por Deus que nos relacionássemos com a sua palavra. Você sabe dizer onde é que ficava Éfeso, você ouviu falar sobre a Acrópole de Sardes, você ouviu falar sobre Antipas cozido vivo dentro de um touro, você ouviu falar sobre tantas outras coisas, e essas informações devem constituir um repertório que te permita interpretar adequadamente a palavra de Deus. Nós, aqui na Igreja Presbiteriana do Jardim América, estamos trabalhando para que você ouça a voz de Deus através da sua palavra. E isso tem
um efeito maravilhoso de alimentar você e tem também um efeito responsabilizador. Isso vai tirar de você a chance de alegar no dia do juízo final que você não ouviu a voz de Deus por falta de oportunidade. Eu quero trabalhar de uma forma tão séria como expositor da palavra de Deus, e sei que Fábio, que André estão comigo nesta missão, para que você se torne tão saudável, tão crente, tão conhecedor da palavra de Deus, que a sua vida seja transformada, que você consiga interpretar a realidade do mundo com a lente da palavra de Deus. Mas isso também vai trazer sobre você uma responsabilidade. Ninguém poderá chegar no dia do juízo final e falar assim, mas ninguém avisou, eu não sabia. Eu não tinha esse conhecimento. Quando eu disse isso uma certa vez aos jovens de uma outra igreja, eles falaram assim, não, pastor, se vai aumentar a nossa responsabilidade, então não prega mais para nós não, deixa assim, já está bom. Mas que filho de Deus é esse que não quer conhecer mais a respeito desse pai e que quer se livrar de responsabilidades tão benéficas e tão abençoadoras para com relação a esse pai e as maravilhas que ele tem a compartilhar? Irmãos, estudar as cartas do Apocalipse significa que nós precisamos tirar uma lição aqui. Bíblia é um livro para ser estudado. Culto é um lugar onde você presta atenção e aprende. A Bíblia deve ser compreendida com a sua razão. O seu intelecto é convidado para o culto. E você, em todas estas coisas, deve se empenhar e se esforçar para entender, porque quem está falando com você é o Criador de todo o universo, é o Senhor Supremo de todo o mundo. E nada do que ele fala é irrelevante e pode ser descartado. Isso tem a ver, portanto, com a nossa atitude para com a Escritura e tem a ver com a nossa atitude no culto e com o nosso desejo de ouvir a voz de Deus. Nós já podemos tirar esta conclusão das 5 primeiras cartas. Depois, uma segunda lição que creio que devemos tirar. As coisas não são o que parecem ser. As coisas não são o que parecem ser. Acho que nessa época de Covid, todo mundo já passou por um susto de olhar aquela pessoa e falar, nossa, que pessoa bonita. Aí ela tirou a máscara e falou assim, peraí. Este mundo parece uma máscara, gente. Esse mundo coloca uma maquiagem nas coisas que de repente nós estamos olhando para algo e dizendo, que coisa boa. Aí vem Deus e fala assim, isso aí não é bom não. Ou então a gente olha e fala assim, maravilha, aí Deus fala assim, isso é ruim. E nós somos convidados pela Escritura a mudar de opinião, a trocar de lentes. Eu estou lutando aqui com a famosa presbiopia, a idade dos olhos, os olhos ficando anciãos, os olhos ficando presbíteros, por isso presbiopia. Eu não precisava de óculos antes, mas agora se eu quiser olhar o meu esboço aqui, olhar o texto bíblico, eu preciso da lente, caso contrário as letras vão dançar diante dos meus olhos. A Bíblia faz exatamente isso. Ela é lâmpada para os teus pés, ela é luz para o teu caminho, ela é a lente que te permite interpretar a realidade de modo adequado. E por que as cartas do Apocalipse nos ensinam que as coisas não são o que parecem ser? Porque se você olhasse a igreja aparentemente murchando, se você olhasse os apóstolos todos mortos, só sobrou João, o último deles, que está preso na ilha de Patmos, uma ilha de trabalhos forçados, uma ilha rochosa, está longe, parece que o evangelho está algemado. Cristãos estão sendo queimados vivos em praça pública, outros estão sendo jogados às feras, e alguém poderia dizer assim, esse negócio de igreja já era, já deu o que tinha que dar. E aí de repente Deus manda um anjo para falar com João e fala assim, vem cá que eu vou te mostrar uns negócios que você ainda não viu. E leva João em visão ao céu e mostra para ele, está tudo sob controle, João. Calma aí que está tudo bem. Cuidado, porque você não está enxergando a história toda, você está enxergando só do lado de baixo aqui. Mas tem muito mais coisa para ser vista que você não viu. As coisas não são só o que você consegue perceber. Você precisa dos olhos de Deus para isso. Você precisa de um ponto de observação mais alto. Uma vez eu vinha de avião para Goiânia, saindo de Guarulhos, e a região de São Paulo lá chove muito mais do que aqui, embora esses dias aqui está chovendo bastante, né? E estava um dia cinza, feio, horroroso em Guarulhos. Decolei debaixo de chuva, e daqui a pouco o avião atravessa as nuvens, quando chega lá em cima aquele sol, aquela coisa mais linda. Às vezes nós estamos olhando e falando assim, que chuva horrorosa, e Deus está falando assim, daqui de onde eu estou vendo está sol. E às vezes nós estamos dizendo assim, que provação miserável, e Deus está dizendo, daqui de onde eu estou vendo, isso está santificando você.
Deus, eu agora estou mais pobre, mas nunca orou tanto e nunca ficou tão perto de mim. Deus, agora aquele meu relacionamento se acabou e você parou de se afastar de mim. E de repente tantas outras coisas que nós estamos olhando e analisando com lentes humanas, Deus está nos convidando a enxergar com lentes divinas. Capítulo 2, verso 9, dê uma olhada aí. Apocalipse, capítulo 2, versículo 9, nós lemos o seguinte: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Você está achando que você é pobre? Você não é não, você é rico. Você é rico. Veja, Sardes, capítulo 3, verso 1. Você tem o nome de que vive, mas você está morto. Percebe? O Apocalipse está dizendo para mim e para você, não seguir pelas aparências. Não confie na sua leitura com estes olhos mortais do que o mundo realmente é. Foi por isso que nós lemos na liturgia o texto de Isaías capítulo 55. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. É quando a gente diz assim, Deus, eu estava achando isso aqui negócio bom, mas o Senhor falou que é ruim, eu vou pela tua cabeça. Sabe o show do milhão? O Silvio Santos diz lá, apresenta lá a pergunta, 4 respostas, o camarada não sabe, aí ele fala, vai querer os universitários? Só que quem está sentado lá no banco dos universitários é Deus. Aí Deus fala, alternativa B. Você é louco de pedir a C? Pois tem gente que é. Tem gente que diz, não, na minha opinião, e nós temos falado isso aqui com tanta ênfase, quando Deus tem opinião, você perdeu o direito de ter a sua. Porque a sua vai estar errada se for diferente da dele. Então para com isso. Toda a história bíblica se relaciona a uma simples pergunta. Você vai ouvir a voz de Deus e vai acreditar no que Deus está falando ou vai seguir a sua própria opinião? Ou vai atrás do que os seus próprios sentidos limitados lhe estão informando? Não foi assim no Jardim do Éden? Deus falou assim, essa árvore não é boa de comer não. Aí vem Satanás e fala, é boa sim. Aí está lá no texto, vendo Adão que a árvore era boa, mas Adão viu com os olhos do Adão, porque nos olhos de Deus ela sempre foi uma árvore ruim. Irmãos, quando nós deixamos de estudar a palavra de Deus, de maneira a lê-la informados, de maneira a lê-la com instrução, a gente passa a olhar para o mundo com olhos que não são os olhos de Deus. Com olhos que não têm os elementos que Deus quer que tenhamos para interpretar a realidade. E aí nós tiramos conclusões a respeito do mundo que não são conclusões bíblicas. E isso nos leva a fazer escolhas neste mundo que não são escolhas abençoadas por Deus. E isso não é novidade. Isso começou lá no Jardim do Éden, isso continua acontecendo ainda hoje. 2 lições que já tiramos. Primeira delas, nós precisamos estudar a Bíblia, estudar o seu contexto e valorizar a pregação que expõe a mensagem de Deus. Segunda lição, as coisas não são o que parecem ser. A Bíblia é o livro que nos mostra a realidade como ela verdadeiramente é. Nós não somos capazes de perceber a realidade de maneira completa. Nós dependemos da revelação. E aliás, como é que fala revelação em grego? Apocalipse. E revelação significa o quê? Significa contar para você uma coisa que você não sabia. Estudar Apocalipse significa dizer, eu dependo da revelação. Eu não confio na minha ideia, eu confio no que Deus me contou. Por mais que eu não esteja vendo, mas eu vou pela cabeça dele e não vou pela minha. Quando é assim, eu não tiro apenas conclusões a respeito do mundo, mas eu tiro conclusões a respeito de Deus. E isso me leva à terceira lição que eu gostaria de destacar. Deus não é quem você pensa que Ele seja. Deus é quem Ele diz ser. Deus só será quem você pensa que Ele é se você estiver pensando com a Bíblia no seu cérebro. Porque se você disser assim, na minha opinião, Deus é... Deus não é. Deus não é desse jeito. Deus é quem Ele diz ser. E não quem nós imaginamos que Ele seja, independentemente da sua revelação. Irmãos, eu fiquei assustado essa semana. Eu recebi de colegas pastores um print de tela de celular, onde um artista cristão, que faz vários desenhos que são muito úteis, postou lá na sua página do Instagram o sacrifício do holocausto. Nós estudamos isso aqui no livro de Levítico, quando Deus diz ao povo de Israel que vai aceitar as suas ofertas. Deus expulsou o homem do Jardim do Éden por causa do pecado,
e não morava mais com o homem no mesmo endereço. Deus morava ainda no seu santuário, mas o homem foi expulso. E agora Deus manda construir um santuário no deserto e vai habitar no meio do povo e diz para o povo, pode entrar, se aproximem. Mas para que vocês se aproximem, vocês vão oferecer sacrifícios. Ou seja, vão reconhecer que merecem a morte e que esse castigo que deveria cair sobre vocês vai cair sobre os animais que vocês matarão para me cultuar. E Deus então institui entre os sacrifícios o holocausto, que significa que aquele animal seria completamente queimado. Caustos, de soda cáustica no grego, e rolos de completo. Você vai queimar esse animal completamente para entrar num relacionamento com Deus. E aquele artista cristão fez um desenho de um animal sendo queimado, em honra a Deus, baseado em Levítico. E os comentários que foram feitos nas redes sociais pela publicação desse desenho são assustadores. É como se Deus não respeitasse o direito dos animais. É como se Deus não tivesse cuidado dos pets. Como se o Deus do Antigo Testamento fosse um vilão cruel. E como se aquilo que Deus exigiu fosse um absurdo. Essas pessoas estão tentando medir Deus por sua cabeça e não pela revelação de Deus. Essas pessoas não permitem em suas mentes e corações que Deus diga quem Ele é. Elas têm a opinião delas e Deus que se vire para se encaixar dentro do conceito que elas têm. E isso não é deixar Deus ser Deus. Isso é tentar domesticar Deus. O pastor norte-americano Paul Washer diz, e eu já falei isso aqui em outras vezes, que um dos horários em que você mais vai encontrar idolatria nos Estados Unidos é no domingo de manhã. Porque as pessoas que estão indo para a igreja no domingo de manhã, estão indo para cultuar um Deus que não é o Deus da Bíblia, é um Deus que está dentro da cabeça delas, mas que não existe de fato. E você quer ver como isso não é novo? Nosso Senhor Jesus multiplicou pães, e com 5 pães e 2 peixinhos alimentou 5.000 pessoas. E depois disso, bombou, lotou. A próxima ocasião em que Jesus estava para falar, estava cheio de gente. Jesus, contra todos os critérios de sucesso midiático, contra todos os likes, curtidas, compartilhamentos e visualizações de Reels ou Stories ou o que você queira contar, Jesus falou assim, vocês vieram aqui por causa da comida, para encher a barriga, ninguém veio ouvir a minha palavra não. Se alguém quer vir após mim, tem que comer a minha carne e beber o meu sangue. Aí todo mundo começa a olhar e fala assim, não, estou fora. E começa a ir embora. Quando Jesus apresenta quem Ele verdadeiramente é, e quando Ele diz ser o que Ele é, tem muita gente que vai embora mesmo. E é preciso tomar cuidado porque aquela multidão veio atrás de um Jesus que não existia. E quando Jesus apresentou quem Ele verdadeiramente era, muitos tomaram um susto e foram embora. E nós precisamos entender aqui, nós estudamos a Bíblia em busca de revelação. Nós estudamos a Bíblia para entender a realidade como ela é, como Deus nos diz que a realidade é, e não como os nossos sentidos nos informam. E nós precisamos extrair um conceito a respeito de Deus, do que nós estamos aprendendo na Bíblia. Nós servimos a um Deus que nos salva, sim. Um Deus que mandou o seu Filho para morrer na cruz por nós, sim. E graças a Deus por isso. Mas Deus não é só isso. O fato de Deus ser amor não significa que Deus não seja justiça e que essas coisas não estejam perfeitamente equilibradas, harmonicamente equilibradas em seu ser totalmente perfeito. O Deus a quem nós servimos é um Deus que julga. Talvez nos dias de hoje, porque papai não pode dar uma palmada, porque papai não pode dar uma repreensão, papai tem que dar um celular da melhor qualidade quando você fez 9 anos, você não pode ter trauma, você não pode ter uma cicatriz no joelho, não pode perder a unha do dedão no asfalto da rua e outras coisas mais. Nós estamos crescendo tão frágeis, que nós não aceitamos ser confrontados ou corrigidos ou julgados. E a imagem que nós temos de Deus é que Ele tem que simplesmente abanar a cabeça e dizer sim e dar para nós tudo que nós queremos. Nós somos filhinhos mimados. Mas o Deus que nós encontramos aqui nas cartas do Apocalipse é um Deus que ama sim, que mandou o seu Filho sim, um Deus soberano para salvar o seu povo das lutas, mas um Deus que julga. Um Deus que julga. Leia comigo o capítulo 2 de Apocalipse, verso 5, onde ele está dizendo assim, volta à prática das primeiras obras, senão eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Você lembra que o candeeiro é um símbolo da igreja? Que a igreja de Éfeso estava na cidade de Éfeso, que teve um porto que foi deslocado de lugar por causa do assoreamento do rio
Cáister. E agora Jesus está falando assim, se vocês não mudarem de ideia, se vocês não se arrependerem, eu vou chacoalhar tudo. Esse é o Jesus que diz, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o Senhor Jesus, que lá na cruz falou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esse é o mesmo Jesus amoroso, mas ele não deixa de ser justo, juiz, julgador e soberano. Nós não temos o direito de construir um Deus privado de alguns de seus atributos perfeitos conforme a nossa ideia. Deus é quem Ele é, não quem a gente quer que Ele seja. Capítulo 2, verso 22 é mais assustador ainda. Quando nós vemos na carta à igreja em Tiatira, Jesus falando da Jezabel, aquela mulher que ensinava os crentes a caírem em prostituição, e ele diz assim, eis que há próstro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. O teu Deus é capaz de colocar você para sofrer por causa do seu pecado? Se ele não for, ele não é o Deus da Bíblia, você está seguindo um outro Deus diferente. O teu Deus é capaz de pesar a mão sobre você, se você ousar afrontar a revelação dele, sim, ele é capaz de fazer disso. O teu Deus é um Deus que não tolera ser contrariado e que não deve ser desafiado, ou ele é um Deus bonzinho que vai olhar para você e falar, tá bom, já que ele quer tanto, deixa ele pecar à vontade. Quem é o Deus que você está seguindo? Estudar o Deus do Apocalipse, estudar as cartas do Apocalipse e aprender que o mesmo Jesus que salva é o mesmo Jesus que julga. Como vimos hoje pela manhã, ele vinha como ladrão até a cidade de Sardes e ia transtornar aquela igreja. Colocando este ponto numa simples frase, a menos que o seu conceito de Deus seja forjado pela Bíblia, você pode estar adorando outro Deus, e isso é idolatria. Cuidado, porque o Deus que você veio adorar pode não ser o Deus verdadeiro. E essa diferença precisa ser corrigida pela revelação. E é por isso que você precisa de uma igreja que estude a Bíblia. E é por isso que você precisa interpretar a realidade a partir das opiniões de Deus. Nós estamos aprendendo exatamente isso. Um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, muito importante. Dificuldades não são o grande problema. O grande problema é o pecado. Aquele povo do Apocalipse ali estava sofrendo bastante. E Jesus percebeu isso. E ele, inclusive, mandou mensagens de conforto e de esperança para aquelas pessoas. Mas é curioso que a primeira providência de Jesus e a maior atenção que Jesus dá não é para o alívio imediato do sofrimento daqueles nossos irmãos, mas é para que eles abandonem o pecado. É para que eles abandonem o pecado. Nós lemos na carta à igreja em Pérgamo, que começa aqui no versículo 12 do capítulo 2, que Antipas, verso 13, foi morto lá na cidade de Pérgamo. Jesus sabia que Antipas foi morto. E não foi qualquer morte não, você lembra? Ele foi assado vivo dentro de um touro de bronze, irmão. Você tem ideia do que é isso? Jesus está indiferente a isso? E a resposta é não. Mas você não vê Jesus se descabelando, dizendo assim, como é que isso foi acontecer com Antipas? Que desgraça que foi essa? Onde que eu estava? Você não vê Jesus sequer dando a maior atenção a esta situação, embora ele não seja indiferente às nossas dores e às nossas lutas. Mas o grande problema da carta à igreja em Pérgamo é que eles estão sucumbindo ao pecado. Os crentes foram aprisionados em Esmirna, é o que a gente pode ler no capítulo 2, a partir do verso 8, e foram levados à morte. E Jesus não diz para eles assim, pode deixar que eu vou destruir os muros da cadeia, vou levar um helicóptero e vou levar vocês para um terreno seguro com asilo político na Tailândia. Jesus fala assim, seja fiel até a morte e eu vou te dar a coroa da vida. Parece até que ele não está tão preocupado com o sofrimento, mas ele está preocupado com a santidade. Em Éfeso há falsos apóstolos que foram escorraçados da igreja de Éfeso.
O Senhor Jesus diz, vocês lutaram contra aqueles que se diziam apóstolos, mas na verdade não são, e vocês os acharam indignos e botaram esse povo para correr. Mas vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês perderam o entusiasmo. Vocês perderam o brilho nos olhos. Senão então que quando Jesus está recebendo a sua igreja, está falando com ela, ele não é indiferente ao seu sofrimento, mas ele está muito mais preocupado com a sua pureza e com a sua santidade. Cuidado com uma fé que te traz à igreja quando você está com problemas, mas que não move você quando você está em pecado. Você entendeu isso? Cuidado, se você presta uma atenção no sermão e vem ao culto e chega cedo e ora e lê a Bíblia e jejua quando a fatura do cartão de crédito está alta. Mas você não se lembra de buscar a Deus quando o pecado está dominando o teu coração, quando a tentação está batendo na tua porta, quando os seus valores cristãos estão sendo abandonados e quando você está fazendo aquilo que Deus condena. Cuidado! Porque nós estamos sendo bombardeados pela TV e por tantos outros meios por um falso evangelho que tem sido anunciado. Um falso evangelho que diz para você assim, pare de sofrer. Infelizmente essa é a legenda de uma igreja específica. A mensagem de Jesus Cristo é pare de pecar. Eu não estou dizendo que Deus é sarcástico e que ele olha lá de cima e fala, Diego, vou te dar uma gota que você vai sofrer, que você vai ver só. Thelma, tu vai ver só com essa artrite reumatoide que eu te arrumo. Júnior, você vai ver só, aquela fatura do teu cartão vai explodir, tu não vai conseguir pagar, não vai nem dormir direito. Esse não é o meu Deus. Mas o meu Deus não vê problema em usar as minhas aflições para me fazer mais santo. O meu Deus não vê problema em me colocar num mundo marcado pelo pecado e ainda assim olhar para mim e falar assim, aguenta firme, meu servo, e conserva o que você tem e o que te foi dado, porque o conforto não é agora, porque a bênção final não é agora. Agora é tiro, facada e bomba mesmo. Mas a glória está chegando. E às vezes a gente quer o descanso agora. E ao fazer essa troca infeliz, vai acabar recebendo o que depois? Note. Estudar Apocalipse é ver que dificuldade não é o grande problema. O grande problema é o pecado. Ah, pastor, mas se eu não fizer desse jeito aqui, eu sei que Deus desaprova. Mas se eu não fizer desse jeito aqui, como é que vai ser minha vida? Eu vou sofrer. Então leia Apocalipse. Eu sei que tenho que pagar imposto de tudo e emitir nota fiscal. Mas se eu fizer desse jeito que agrada a Deus, eu vou falir. Entende? São tantas as maneiras como isso pode se encaixar. E pense aí na sua vida, o que você está disposto a pecar para obter? Para aliviar algum tipo de sofrimento na sua vida? Alguma carência sentida? O que você está disposto a pecar para conseguir fazer do seu jeito? Apocalipse endossa essa sua estratégia? E a resposta é não, porque o grande problema não é o sofrimento. O grande problema é o pecado. Uma última lição que eu gostaria de deixar aqui com você. O amor não é incompatível com a confrontação. Você já foi em algum supermercado e que está dizendo assim, este ambiente está sendo gravado para a sua segurança? Essa é a mentira mais deslavada que você pode ver. Segurança sua por quê? Ninguém está te roubando nada. Aquele ambiente está sendo gravado para a segurança patrimonial do dono do supermercado. Para você não ser sem vergonha e não achar que vai poder roubar e escapar impune. Né? Mas se a gente falar assim, esse ambiente está sendo gravado porque lamentavelmente nós estamos sofrendo furtos aqui,
isso pode ser politicamente incorreto, indelicado, e alguém pode ficar com a sua susceptibilidade ferida. Então, até para fazer o bem para os outros, né? E até para ajudar você a ser educado, e até para ajudar você a não ser ladrão, a gente tem que falar que é para o teu bem. O discurso nosso está tão açucarado, tão cheio de mimimi nos nossos dias, que a gente não pode nem dizer assim, ó, esse ambiente está sendo filmado. Ponto. Não, é para a sua segurança, não é não. As pessoas que realmente nos amam são aquelas que são capazes de dizer para nós que nós estamos fazendo coisa errada. Meu pai faleceu em 2012 e podia ter sido um homem mais cristão, podia ter sido um crente mais fervoroso. Mas teve muitas coisas boas que ele deixou comigo e que eu vou carregar para sempre. E uma das frases que ele dizia assim, o teu amigo é aquele que fala para você que você está com mau hálito. Já viu isso? Você de repente fala assim, nossa, ninguém quer conversar comigo hoje. A máscara no Covid até que ajudou um pouco, né? Deu uma quebrada. Mas aquela época que você olhava assim, ninguém está querendo conversar comigo hoje, por que será? Né? E aí, de repente, você descobria que estava com aquele bafo de urubu. O amigo chega e fala assim para você, rapaz, dá uma escovada no dente, quer um house extra forte aqui, uma bala de menta? Ele te avisa. Você já chegou em casa e descobriu que estava com alface no dente e ficou sorrindo, tirando foto o tempo inteiro e ninguém avisou? Zíper aberto. Todo mundo viu, todo mundo riu, virou piada na firma, ninguém te contou? Ah, mas ele vai ficar chateado. Olha onde foi parar o nosso conceito. Onde foi parar essa história de politicamente correto e essa coisa de dizer ao outro, você precisa se ajeitar. Aqui é o lugar onde as pessoas que estudaram a palavra de Deus, onde as pessoas que estão enxergando o mundo com a lente de Deus, onde as pessoas que conhecem Deus como Ele realmente é e não como a maioria acha que Ele devia ser, onde as pessoas que sabem que o importante é ser santo e não ter uma vida cômoda, vão falar com você e dizer, para com isso, irmão, você está errado. Há um filme chamado Ben-Hur, que teve uma refilmagem mais recente, mas tem uma edição dos anos 70, com Kirk Douglas. E tem umas cenas lá naquele filme que são muito interessantes. Ímpios, como César, tinham uma estratégia. Júlio César, quando chegava vitorioso em Roma, marchando com a sua carruagem, os seus cavalos e o seu exército, ele tinha um criado que ia atrás dele, gritando na orelha dele, lembra-te, Júlio César, que tu és homem. Lembra-te, Júlio César, que tu és homem. Lembra-te, Júlio César, que tu és homem. Olha que coisa interessante. Ele podia ficar inchado, estufado, por conta das suas conquistas, por conta da sua glória. Ele mesmo sabia que ele precisava de alguém para dizer, no nosso português coloquial, seja menos. Seja menos, Júlio César. Os ímpios sabiam disso e nós agora estamos esquecendo? Nós precisamos uns dos outros para em amor nos confrontarem. Se o conforto não é a prioridade, mas a santidade é a prioridade. Se Deus está falando em sua palavra e o que Deus diz que vai fazer inclui julgamento, se o estudo cuidadoso da Bíblia sustenta essas conclusões, a melhor coisa que pode acontecer a você e a mim é sermos amorosamente advertidos quanto aos nossos pecados. Provérbios 27:6 diz, leais são as feridas feitas por quem ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. E Rick Renner, na canção Mal de Amor, falam assim, a verdade dói, mas a mentira fere, eu prefiro a dor. Sabe o que é isso? Pedras clamando. É a expressão teológica. Quando Jesus está entrando em Jerusalém, os meninos estão louvando a Jesus e tudo mais, e falando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, os fariseus ficam com ciúme e falam, manda a molecada calar a boca. E Jesus fala assim, se eles calarem a boca, isso é tão evidente que as pedras vão começar a dizer a mesma coisa. E é tão evidente que quem ama confronta, que o Júlio César já sabia, que o Rick e Renner já sabiam. E a gente às vezes está cheio de dodói, porque um irmão em amor falou para nós que a gente está em pecado.
O Apocalipse está coberto de exortações. E a gente vai ver num texto que a gente ainda não leu, mas lá no capítulo 3, né, nós vamos ver o Senhor Jesus dizendo no verso 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Meu professor já falecido, o reverendo Jorge Canelhas, conta a história de que um dia ele precisou corrigir uma das filhas. E a filha chegou para ele e falou assim, você não me ama. E ele chegou e falou assim, não amo mesmo, eu bati em você, eu amo a filha da vizinha, nunca bati nela. Aí que ela parou assim, pensou, depois falou assim, não, você ama assim, você ama assim, você ama assim. Irmãos, a melhor coisa que pode nos acontecer é sermos amorosamente advertidos quanto ao perigo do pecado. Muitos acabam tropeçando com esse tom mais duro que a palavra de Deus por vezes tem. Mas quem está falando que vai matar Jezabel e matar os seus filhos é o amoroso Senhor Jesus Cristo. É preciso tomar cuidado quando a gente diz assim, hoje eu tomei uma cajadada meio dura. Deus está amando você. Você vai na academia e volta com os músculos doendo e fala, ai que bom, agora o músculo vai crescer. Vai na igreja e volta com a alma doendo e acha que é ruim? Que lógica é essa? Encorajamento e esperança fazem parte da Escritura, sim, e você deve receber encorajamento e esperança aqui. Siga com santidade, siga com pureza, porque isso vai ter a sua recompensa. Mas cuidado, cuidado. Porque o exercício da sua fé vai envolver muita repreensão. E todos precisamos dela. O pastor, o seminarista, o presbítero, todos nós precisamos. E eu gostaria de pedir um negócio para você em amor. Quando eu estiver errando, você fala para mim? Você me fala. Ou você vai deixar uma ideia humana de dizer assim, não posso falar com ele é pastor, imagina. Você vai deixar Satanás buzinar na sua orelha que eu não posso ser repreendido. Você é protestante ou você acha que o pastor é infalível? Eu sou de carne e osso. Você poderia, por favor, em nome de Jesus, me amar o suficiente para me corrigir quando eu estiver errado? Você poderia, inclusive, fazer isso quando você estiver cuidando da minha família? E se você é professor dos meus filhos, na classe de adolescentes, e os meus filhos estiverem fazendo alguma coisa errada, você poderia, por favor, em nome de Jesus, falar amorosamente com os meus filhos e depois vir me contar? Porque eu estou aqui para isso. Eu vim aqui para ser exortado por Deus. Eu vim aqui para ser malhado mesmo, para negar o meu eu e deixar Deus me trabalhar através da sua palavra e através de você, irmão. Você precisa fazer isso comigo e eu preciso fazer isso com você. Eu tive a oportunidade de pregar em Guiné-Bissau, que estava entre os 5 países mais pobres do mundo quando eu fui lá. E o missionário presbiteriano que fundou um seminário lá, e eu fui lecionar no seminário presbiteriano de Guiné-Bissau, é meu colega de turma e ele me convidou para ir até lá. E eu tenho algumas experiências muito marcantes de vida lá, e uma delas é que eu descobri que em Guiné-Bissau, quando você vê uma criança fazendo arte, e não é o teu filho, não tem problema, você tem que bater nele. E depois, quando o pai descobre que você pegou o filho dele fazendo arte e corrigiu, o pai vem na tua casa te agradecer. Igualzinho aqui, né? Né. O que acontece se alguém chamar a atenção do seu filho com a Bíblia na mão? Como é que você vai reagir? Você vai ficar agradecido ou vai ficar bravo? Na igreja, o diácono devia ter medo de chamar a atenção do filho do presbítero? Não devia. Alguém podia dar carteirada e falar assim, não fala com ele não, porque ele é o fulano. Não existe isso aqui. Você com a palavra de Deus tem autoridade sobre a minha vida. Para dizer, pastor Márcio, está errado isso aí, não faz isso não. E eu estou pedindo a você, em nome de Jesus, ame-me assim. Porque eu vou amar você assim, quer você queira, quer não. Não importa se você gosta, se você não gosta. Sabe a mãe que pega o filho para esfregar atrás da orelha, debaixo do chuveiro? Eu vou fazer assim com você. Eu vou amar você assim.
E eu vou chegar em você, quer você esteja esperando, quer você não esteja esperando, e vou amar você. Porque é isso que Deus está pedindo de mim, é isso que Deus está pedindo de nós. Sabe? Falsos profetas ganham popularidade muito rápido porque eles não tocam em questões sensíveis. E quando tem alguém que não está querendo ouvir a verdade de Deus, Satanás sempre dispõe um falso profeta para falar exatamente o que você quer ouvir. E sempre que a gente apresenta conselho, e a pessoa não está disposta a obedecer, ela consegue encontrar alguém que lhe diga que está tudo bem. Isso só está reproduzindo o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Deus falou aqui não, o diabo falou aqui sim. Pronto, está resolvido. Mas, novamente, aquele meu professor de regência que me ensinou sobre um ponto e um nó, ele fazia uma pergunta no ensaio do coral que era bem curiosa, era para manter o ambiente agradável, mas quando ele ensaiava o soprano, contralto, tenor e baixo, e quando juntava ficava ruim, ele falava assim, vocês querem que eu diga que foi bom ou que eu fale a verdade? E aí a gente dava risada e falava, tá ruim, né? Tá ruim. O que é que nós precisamos aprender aqui, portanto? Nós precisamos estudar a Bíblia. Nós precisamos ajustar as lentes conforme a revelação de Deus para interpretar corretamente o mundo. As coisas não são como os nossos olhos carnais nos contam que elas são. Nós precisamos buscar força para vencer os problemas com santidade. Enfrentar a luta não é o principal problema, pecar é. E nós precisamos receber confrontação amorosa para que isso aconteça na nossa vida. Como é que eu faço isso, pastor? Como? Você não vai conseguir fazer isso sem uma vida intensa de comunhão, de adoração e de estudo. Você não vai conseguir mudar o seu jeito de ver o mundo sem estudar muito a Bíblia. Você não vai conseguir mudar o seu conceito de Deus sem estudar muito sobre Deus e ler muito sobre Deus. Você não vai conseguir entender que precisa ficar santo e que há a força de Deus para resolver as suas lutas e há a força de Deus para manter você santo e que Deus está mais interessado em trabalhar o seu caráter do que trabalhar a sua conta bancária. Você não vai conseguir lidar com tudo isso ao mesmo tempo do sofá. O lugar onde as ovelhas são tosquiadas é aqui. O Salmo 33 diz que é lá na comunhão dos santos que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. E que é por isso que é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Mas parece que nós estamos muito assustados com os problemas. Se a gente conversasse com o pessoal que recebeu essas cartas do Apocalipse e contasse de Covid para eles, será que eles não iam dar risada? Eu falo, só isso? Ninguém queimou você vivo na praça? Você não viu teu pai sendo decapitado? Não. Você não viu os teus filhos sendo mortos à espada? Não. Foi só um vírus. Pastor, você está sendo muito bravo hoje, pastor. O que você tomou no café da manhã hoje na SAF aqui com o PH? É a Escritura, irmão. Eu estou lendo a Bíblia, estou abrindo a Bíblia e estou falando de Bíblia com você. E para não parecer que isso é só de Apocalipse, agora eu queria que você abrisse, por favor, Hebreus capítulo 10. E eu já estou terminando. Hebreus capítulo 10. Você sabe que nós já até falamos sobre isso aqui ao estudar as cartas do Apocalipse. Os judeus tinham liberdade religiosa no Império Romano. Ser judeu não te criava problemas de cidadania. Mas quando você deixava de ser só um judeu e passava a acreditar que o Messias judeu era Jesus, então você se tornava um judeu cristão, aí você arrumou um monte de problema. Semana passada, nosso irmão Fábio expôs, inclusive, a situação de judeus que estavam criando dificuldades para os cristãos, e na retrasada eu também falei sobre esse assunto. E lá em Hebreus capítulo 10, verso 32, a gente começa a ler sobre os hebreus, por isso a carta é aos hebreus, que tinham sido judeus que receberam Jesus, mas aí começou a dar problema. E aí eles resolveram falar assim, deixa, não vamos ser judeu cristão não, vamos voltar a ser só judeu básico. E aí o escritor sagrado diz para eles, não faz isso, é loucura largar Jesus para trás. E aí na advertência aqui, no verso 32, é dito assim, lembrai-vos dos dias anteriores, em que depois de iluminados, ou seja, vocês encontraram Jesus, vocês sustentaram grande luta e sofrimento.
É curioso, porque o escritor aos Hebreus sabe que seguir Jesus implica grande luta e sofrimento. E ele está mandando fazer isso mesmo assim. Mesmo assim. No verso 33 a gente lê: ora expostos como em espetáculo, quando os imperadores colocavam os cristãos para serem devorados pelos leões no Coliseu, tanto de opróbrio como vergonha pública, quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Vocês sofreram junto com muitos outros que só por causa de Jesus tiveram grande luta. Verso 34. Vocês se compadeceram dos encarcerados. Alguns por causa de Cristo foram presos. E também aceitaram com alegria o espólio dos vossos bens. Ou seja, Roma confiscou o patrimônio dos cristãos. E todo mundo olhou e falou assim: eu prefiro ficar com Jesus do que ficar com a minha casa. Eu prefiro ficar com Jesus do que ficar com o meu carro. Eu prefiro ficar com Jesus do que vivo sem ser comido das feras, negando a Jesus. É o que nós estamos lendo aqui. O escritor aos Hebreus está falando com aquele povo nesse tom. E no verso 35 ele diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Ele não diz assim: ó, já estou orando, estou falando com Deus, subi uma petição em 3 vias, esse negócio de perseguição vai acabar, daqui a pouquinho vai começar a valer a pena ser crente, viu, galera? Aguenta firme aí. Não é assim. Ele está dizendo: eu sei que vocês sofreram, eu sei que vocês foram espoliados, eu sei que vocês foram presos, eu sei que vocês viraram espetáculo. Não larguem a Jesus de maneira nenhuma. Novamente, o problema não é sofrer, o problema é pecar. E um pouquinho antes, ele estava dando qual ordem para esse povo? Essa argumentação sustenta qual ordem ele deu. Capítulo 10, versículo 24. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Se o problema não é sofrer, mas é pecar, se o problema é aprender sobre Deus como Ele verdadeiramente é, se o problema é estudar a sua palavra, se o nosso dever é sermos mutuamente exortados, corrigidos, amorosamente incentivados, como vamos fazer isso se deixarmos de nos congregar? Como vamos fazer isso se estivermos escondidos com medo de sofrer? E com isso abrirmos mão de tantos privilégios, tantos deveres e tantas alegrias que Deus está nos prometendo e nos ordenando aqui. Irmãos, é disso que Apocalipse está falando. E eu espero ter dado um nó hoje. Olha, essas cartas andaram nos ensinando estas coisas. E prepare-se para mais, porque ainda faltam 2. E nós vamos seguir assim. E nós vamos voltar aqui, voltar aqui, voltar aqui, vendo o quanto Jesus é maravilhoso e o quanto Ele vale a pena. E o quanto nós podemos sofrer, e o quanto nós podemos ter várias tribulações, mas Ele ainda é melhor do que tudo. E o que nos traz aqui não é o conforto. E o que nós buscamos não é comodidade. O que nós buscamos não é ausência de lutas. Nós buscamos agradar ao Deus que nos salvou através do seu Filho. Viver para a sua glória. E caminhar neste mundo de lutas em direção a uma eternidade, onde lá sim, lá vai ter conforto. Mas não receba o seu conforto tão cedo não, porque você pode estar fazendo uma troca muito infeliz e nada sábia. Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos, e nos ajude a aprender estas lições e a viver por elas para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos nos preparar